no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo de número 6 do capítulo 19 de 1 Reis. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, meu Deus, e noites até Horebe, o monte de Deus. Feche os seus olhos, maravilhoso Deus, poderoso Pai. Em o nome de Jesus, nesta noite, eis aqui a tua igreja reunida para ouvir a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, a nossa vida, porque sem ti não somos nada. Senhor, tu é quem tem a palavra poderosa, e é o Senhor quem usa a quem quer e como quer. Espírito Santo, tens a primazia nesta noite de fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Então, somente, Espírito Santo, abra os nossos corações para entendermos, compreendermos a tua poderosa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, adorando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo do Senhor. Como eu gosto sempre de tematizar as mensagens que o Senhor me dá, eu quero colocar como tema nesta mensagem Horebe, o monte de Deus. Porque nós vamos ver aqui a trajetória de um homem de Deus, ao qual muitas vezes eu e você nos espelhamos nele. Eu particularmente amo o ministério de Elias e o ministério do profeta Eliseu, porque são profetas com quem eu me identifico. Parece que eles estão mais próximos do povo, parece que eles sofreram como nós sofremos hoje. Então nós acabamos nos identificando com as suas lutas, com as suas provações e com o seu ministério. E como profeta, Elias não é diferente. Elias, ele traz esta intimidade, esta proximidade para junto de nós. E nós vamos perceber que no contexto deste período, no contexto desta história, ou no contexto desses versículos que nós lemos, nós vamos ver que Acabe é o rei em Israel, o 7º rei em Israel. Mas Acabe, ele não foi um bom rei. Ele foi um rei que desagradou ao Senhor e que se corrompeu e que se desviou de todos os caminhos e os preceitos do Senhor. Porque ele se uniu em casamento a uma mulher chamada Jezabel, que era uma princesa, filha de Etibaal. Etibaal, ele era o sumo sacerdote e rei dos Sidônios. E ele era o sumo sacerdote do Deus Baal. Ele servia a Baal. A sua filha era sacerdotisa de Baal e de Azera, que diz a mitologia que esses dois nomes, Baal e Azera, eram os deuses cananitas, os deuses dos fenícios. E Jezabel traz esta divindade para dentro de Israel. Israel sempre teve o Senhor Deus como o único Deus sobre a sua vida, mas a partir do momento em que houve a mistura do rei Acabe com a princesa Jezabel, ela então traz os seus deuses para dentro de Israel. E aí começa a problemática de Israel, porque na mitologia de Baal e de Azerá, vai dizer que
E Baal, ele era atribuído a ele todas as dádivas do tempo, da agricultura, todas as coisas que aconteciam no cotidiano. A Jezabel, como sacerdotisa, atribuía a Baal como benfeitor da nação. E nós sabemos que Israel vivia praticamente da agricultura. Vivia de cultivar videiras, de cultivar azeitonas e de cultivar a figueira e demais outras árvores que eram simbologia em Israel. E para que a agricultura produzisse e o seu fruto fosse produtivo, era necessário a chuva. Em Israel tudo era muito ligado na religiosidade, tudo era ligado no lado espiritual, não se separava política de espiritual, era tudo ligado. O líder político era um líder espiritual, e esse líder era Acabe. E Acabe traz estas divindades pagãs para dentro de Israel. E agora começa a dizer: olha, as colheitas foram sucesso graças a Baal. Jezabel e Acabe começam a pronunciar agora: olha, as nossas produções de oliveira, produz o azeite puro de oliva que serve para fazer a unção, é graças a Baal. E eles começam a atribuir glórias a Baal, porque a chuva vem de Baal, porque a agricultura cresceu, produziu, ficou bonita graças a Baal. E eles começam a atribuir tudo a Baal. Mas naquela terra existia profeta. E profeta que é profeta não fica calado quando vê a glória do Senhor sendo dado a um Deus com letra minúscula, que não tem quem tem olhos mas não vê, que tem pés mas não anda, que tem mãos mas não pode fazer nada, porque é simplesmente uma estátua plantada na frente ou nos altos de Israel. Porque Jezabel traz a idolatria para Israel, e a estátua de Baal, ela é levantada nos altos montes, e é uma estátua enorme que dá para se ver ao longe. Diz a tradição que uma dessas estátuas foi colocada na entrada de Israel. Então, para se entrar na cidade, tinha que se passar debaixo das duas pernas de Baal, porque do lado das duas pernas estavam dois altares, aonde eles pegavam toda a produção, toda a agricultura, toda a primícia que eles colhiam, eles iam ali e entregavam a Baal, porque estavam atribuindo a Baal os benefícios daquelas benfeitorias. Mas aí o profeta Elias se levanta e ele diz: não, a honra que é de Deus, ninguém vai tomar. A honra que é do Todo-Poderoso, não. Aleluia. Elias toma as dores de Deus. Meu Deus, que coisa. Elias peleja pelo Evangelho. Elias se coloca como escudo para defender ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus de Israel. E então nós entendemos por que Elias lança uma palavra contra o rei Acabe, dizendo: segundo a minha palavra. Elias estava dizendo: é a palavra do homem de Deus contra a palavra de um Deus chamado Baal. É o homem de Deus que está dizendo, é o servo, é o profeta, quem ainda está crendo que Deus é Deus da nação, que está dizendo: segundo a minha palavra, não choverá mais. É Baal que está levando crédito, então Baal vai ter que se responsabilizar por isso, porque segundo a palavra do homem de Deus, não vai chover na terra por 3 anos e meio. E Elias lança essa palavra profética. Nós vemos que é muito bonito quando nós vemos lançar palavras proféticas, palavras de bênção, e isso é necessário, é importante, e
faz parte do nosso ministério, mas olha o peso da palavra profética que Elias lança. Segundo a minha palavra, segundo a minha confiança, segundo a minha fé, não vai chover, porque Baal não vai levar a fama que é de Deus. E segundo a palavra do homem de Deus, o Senhor trancou o céu, porque basta uma palavra de quem é fiel. Porque foi falado aqui nesta noite sobre fé, foi falado nesta noite sobre tomar posse, sobre não viver uma vida de enfermidade, porque você tem o poder da profecia na tua boca para lançar a palavra profética e Deus olhar para a tua vida e dizer: é pela palavra dele eu vou honrar, é pela palavra de um servo fiel, então eu vou honrar a tua palavra na terra. Deus honrou a palavra de Elias na terra. E sobre a palavra de Elias, a palavra que Elias lançou, agora vem as consequências. Mas o Senhor, segundo a palavra lançada de Elias, o esconde nas torrentes de Querite, para que ele não venha a perecer. E é interessante se nós olharmos por esse ponto de vista, porque o Querite é um rio, fronteira de Jordão, um lugar de passagem, mas o Senhor esconde o homem de Deus no lugar visível mesmo, porque a mão do Todo-Poderoso, quando é colocada sobre a minha e a tua vida, o inimigo não vê, o bandido não vê, o adversário não enxerga, porque nós estamos guardados debaixo das mãos do Onipotente, de cuja presença fugiu os céus e a terra. E sobre esta palavra, Elias é protegido. Por causa da palavra que Elias lança, ele é protegido e alimentado. Não importa que foi um corvo que levava comida, não era não tinha ali alguém para manter ele, para suster ele. Então Deus dá ordem a seus animais, ao qual ele domina e tem todo o poder: vai lá, corvo, alimenta o profeta, leva pão, leva carne, porque água ele já tem. E assim é o Senhor nas nossas vidas. Não se intimide em lançar palavras proféticas, porque o Senhor vai te esconder debaixo das mãos onipotentes dele. Ele vai preparar alimento, e quando o ribeiro secar, ele vai providenciar, nem que seja viúva, e nessa viúva ele vai fazer a farinha multiplicar na panela e o azeite transbordar por causa de você. Tem bênçãos que só chegam na vida de alguém por causa de você. Tem pessoas que só receberão providências por causa de você. Aleluia. E ali o Senhor sustenta a vida do profeta, porque está honrando a palavra dele. Diversas coisas aconteceram nesses 3 anos, inclusive a morte do filho daquela viúva que estava sustentando Elias. E quando adversidades como esta acontecem, é normal as pessoas se revoltarem contra o Evangelho. Mas eu te recebi, eu te acolhi, você esteve comendo na minha casa e agora meu filho morre, a culpa é sua. Mas Elias, pela sua oração, devolveu a vida àquele menino, porque enquanto Deus não determina a morte ela tem que bater em retirada. Tudo está no domínio e na autoridade do Senhor, até que chegue o tempo propício. Passaram-se 3 anos. Então o profeta, ele vai lançar, ele vai chegar diante do rei, ele vai chegar diante dos profetas de Baal, ele vai chegar diante dos profetas de Azerá e vai lançar um desafio. Vocês não disseram que é Baal que manda chuva? Vocês não atribuíram toda
haverá Deus em Israel. Às vezes é necessário a gente se impor. Porque às vezes tem gente brincando com a nossa cara. Às vezes tem gente olhando para nós e dizendo: mas você não é crente, mas você não vai para a igreja, mas você não tem cargo, mas você não diz que ora, não diz que jejua, não diz que faz, não diz que acontece. Então às vezes é necessário a gente se impor como homem, como mulher de Deus, como Deus tem nos instituído na terra, e dizer e mostrar ao mundo quem é o Deus que responde com fé. E Elias, ele lança aquele desafio, e todos conhecemos a história, não vamos nos reter tanto a esses detalhes. E ali é feito o desafio aos profetas de Baal e aos profetas de Azerá, e eles aceitam. E ali então acontece todo aquele ritual de Elias ficar esperando, ficar deixando, dando corda para os profetas, zombando deles, porque eles estavam ali em todos os seus rituais e o Deus Baal não respondia, e não responderia nunca, porque era apenas uma estátua produzida por mãos de homens. Mas quando o profeta se levanta para fazer o seu clamor a Deus, ele conserta o altar, ele arruma lenha no altar, ele joga água em volta do altar, porque ele quer tornar o desafio difícil. Ele quer que as pessoas olhem e digam: realmente foi algo extraordinário que aconteceu. E o Deus que respondeu com fogo não foi Baal e não foi Azerá, mas foi o Deus de Israel. O Deus que Acabe rejeitou, o Deus que Jezabel nem quis conhecer, porque veio com a sua bagagem para Israel. Mas o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias, o Deus de Israel. Depois que o desafio é cumprido, e Elias mostra para aquele povo quem era o Deus realmente que estava no controle da situação, então Elias vai até Acabe e diz: agora sim, agora você pode subir, agora você pode comer e beber, porque eu já ouço um ruído de abundante chuva. Glória a Deus. Mas olha que coisa interessante novamente. Elias está falando de um ruído de abundante chuva, mas nós vamos ver que quando ele começa a orar, não aparece nada no céu. Às vezes quando você vai orar, parece que nada está acontecendo. Às vezes quando você jejua, parece que nada está mudando a seu favor. Às vezes quando você faz um propósito, parece que nada está se resolvendo. Mas o que Elias estava ouvindo aqui era o ruído da sua fé. Era a fé de Elias que estava sendo ouvida, porque o que se via a princípio no céu era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Se você olhar para o céu e ver a nuvem do tamanho da mão de um homem, quem diz que vai chover? Quem diz que vai cair tempestade? Se a nuvem for do tamanho da mão de um homem. Mas o que está sendo revelado aqui, que não é por vista, não é pelo que você vê, não é pela aparência, mas é pelo poder de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa que é difícil, não importa que é complicado, não importa quantos desafios você passou para chegar até aqui. Importa é que o Deus que você serve tem poder, se quiser, para abrir as comportas do céu e derramar chuva sobre a terra. E a chuva veio, porque a fé de um homem, ela movimenta os céus. A pequena nuvem do tamanho da mão de um homem começou a se transformar em uma grande tempestade, e a chuva desceu sobre
sobre a terra para provar que a palavra do profeta é verdadeira. Você só precisa permanecer na palavra da verdade, não se desviar da palavra da verdade, não querer dizer palavras que alegrem o coração de ninguém, mas continuar falando a verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade, sendo a verdade para este mundo. E aí Jezabel, ela fica sabendo de todos os feitos de Elias, porque não tinha como não saber. 850 profetas foram mortos à espada. Chuva havia caído do céu depois de 3 anos e meio de seca sobre a terra. Tudo porque Elias disse que Baal não era ninguém. Eita Jesus! Mas agora Jezabel fica sabendo dos feitos de Elias e manda ameaçá-lo. Manda mensagens de ameaça contra ele. E ele, temendo, levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nós vamos ver que depois do grande desafio que deu notoriedade a Elias, que deu honra a Elias, dizem os estudiosos, alguns teólogos que costumam viajar para a Terra Santa, que existe uma placa lá na Terra Santa dizendo o lugar do desafio, uma placa dizendo esse monumento em honra ao profeta Elias pelo desafio que ele venceu contra Baal. Mas é certo que quando nós passamos por algumas situações, vem provações sobre nós, e esta provação de ameaça vem sobre Elias. E alguns até não entendem o que Elias, por ter feito grandes feitos, acaba ficando com medo de uma mulher e fugindo da presença dela, tentando se esconder da presença de Jezabel. Mas nós vamos ver agora um novo ponto de vista sobre este período que Elias passou. Nós vamos olhar para um novo prisma da história de Elias para entender um novo conceito sobre este momento. O que na verdade Elias estava fazendo aqui. Aleluia! Depois de ter vencido um grande desafio, depois de ter passado por uma grande luta, depois de ter se esgotado por tantas provações e de ter sido tão grandemente ameaçado, afrontado até mesmo pela sua própria vida, nós vamos ver Elias querendo se reconectar com Deus. Porque homem e mulher de Deus, profeta de Deus, não é super-homem e não é super-mulher. As nossas forças se acabam, as nossas forças se esgotam. Às vezes passamos por situações e por momentos em que a gente olha e diz: não tenho mais forças nem para caminhar, eu não tenho mais forças nem para dobrar os joelhos e orar, eu não tenho mais forças para nada. Elias nos ensina que quando chega este momento, é hora de nos reconectarmos com Deus. De que forma? Indo até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Se no lugar que você está em situação de desgaste espiritual, então vá para Horebe para se reconectar com Deus. Vá buscar a Deus no monte de Deus. Saia do meio da contenda, saia do meio da heresia, saia do meio daqueles que estão proclamando a sua derrota e vá buscar a Deus em Horebe, aonde é o monte de Deus. Elias agora se encontra em Berseba. Para chegar até Horebe, ele passa em Berseba, que está em Judá.
E Berseba é um lugar significativo na palavra do Senhor. É um lugar que nos traz significado de recomeço. Porque ali em Berseba foi aonde Abraão, depois que passou pela sua provação de ter que ofertar o seu filho ao Senhor, foi ali em Berseba que Abraão, ele recomeça a sua vida. É ali em Berseba que Isaac, depois das suas afrontas, depois das oposições que ele enfrenta, é ali que Isaac vai recomeçar a sua vida. Então a significância de Berseba é para nós recomeçarmos. Porque não importa se você tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, 50 anos de crente, vai chegar um momento que é necessário voltar ao primeiro amor. Vai chegar um momento que é necessário voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a ser humilde, voltar a ouvir orientação, voltar a se deixar disciplinar, voltar a ouvir e atentar a palavra do Senhor. Lugar de recomeço. E é lá que Elias se encontra, no lugar de recomeço. E é muito significativo para nós, porque é no lugar de recomeço que Elias avista um pé de zimbro, senta debaixo dele e diz: basta, não quero mais viver. Eu quero a morte, Senhor. Não sou melhor do que meus antepassados. Eu não aguento mais esta provação. Eu quero morrer debaixo desse pé de zimbro. Mas isso era algo totalmente do momento em que ele estava vivendo. Quem nunca disse: mas se Deus não agir logo na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim? Quem é que nunca falou: se Deus não vier com a providência, eu não sirvo mais a Deus? Quem é que nunca disse: se o Senhor não operar algo em meu favor, eu não sei o que vai acontecer comigo? Ou coisas semelhantes a essa. É os nossos pés de zimbro, e nós precisamos vencê-los também, porque nós precisamos nos colocar no lugar de recomeço quando esse tipo de coisa acontece. Volta depressa, desce. Volta ao primeiro amor, volta à primeira situação onde você tinha mais perseverança, aonde você tinha coragem de enfrentar o inimigo cara a cara, aonde você desafiava, Deus ouvia a tua voz. Recomeça, não tenha vergonha de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Se para chegar em Horebe precisa passar em Berseba, então volte para Berseba, passe por Berseba, levante-se debaixo desse pé de zimbro e reaja, porque Deus é contigo. Deus maravilhoso. Nós vemos que a intenção de Elias era chegar a Horebe, o monte de Deus. O intuito principal nunca foi pedir a morte. O intuito principal nunca foi padecer no meio do caminho. O intuito de Elias era chegar em Horebe. Por que em Horebe? Porque já falamos que Horebe era local de reconexão com Deus. Horebe é o mesmo Monte Sinai, tem o mesmo nome. E foi lá que o Senhor se manifestou no meio da sarça ardente, aonde o fogo consumia aquela árvore. Aliás, aonde o fogo queimava aquela árvore, mas ela não se consumia. E Deus diz para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Esse é o Monte Horebe. Monte Horebe era o monte aonde quando Moisés queria falar com Deus face a face, era para lá que ele subia, e lá ele ficava na presença de Deus quantos dias fossem necessários. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que a gente quer descer do joelho agora e quer a resposta ontem. A gente não quer ficar no monte, contemplando a face de Deus, ouvindo Deus. A gente só quer falar. A gente chega diante de Deus e fala, vira as costas, e Deus não pode falar
Mas em Horebe Deus fala. Em Horebe Deus tem primazia. Em Horebe você fala, Deus responde. Você ouve e o seu coração se reconecta com Deus. E quando nós assim fazemos, as forças voltam. Não tem crente fraco em Horebe. Até o servo de Moisés que ficava aos pés do morro foi altamente abençoado, porque mesmo vendo os vesquícios da glória de Deus, ele via Deus. Então não importa de que forma, programe-se para voltar a Horebe, para ir a Horebe, para se reconectar com Deus, para estar na presença de Deus. Mas nós vamos ver que nesta preparação de Elias para chegar até Horebe, houve alguns elementos essenciais para que ele chegasse até ali. Porque às vezes precisa de uma intervenção. Às vezes precisa de alguns elementos que não são nossos e que não vêm de nós, para nos fazer chegar até o monte de Deus. E estes são os versículos que nós lemos. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, botija de água, e o anjo que o tocou pela segunda vez. Então existe neste texto alguns elementos que auxiliaram Elias a chegar até Horebe. E esses elementos podem ajudar a mim e a você a nos reconectarmos novamente com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com o monte de Deus. E esses elementos são o anjo que vem até o momento crucial que Elias está vivendo para o socorrer. Anjo, nesse sentido, nós vamos falar de representante do céu. O Senhor, no momento em que Elias está prostrado, sem forças, cansado, sem conseguir caminhar, o Senhor envia um anjo, um representante do céu, trazendo providências. A palavra do Senhor vai dizer que dos seus anjos ele faz ministros para que possa nos servir nas nossas necessidades. O Senhor Jesus, ele dizia que os anjos, eles são nossos conservos para trabalhar e fazer tudo aquilo que o Senhor assim designar dos céus para a terra. O salmista vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E é por isso que Satanás tem que ficar no derredor, porque no redor está o anjo do Senhor. No momento de maior dificuldade, Deus envia representante do céu. Pode ser um anjo. Pode ser um anjo que venha para trazer a providência. Nós não estamos aqui fazendo apologia a anjo, mas nós estamos dizendo aqui que anjos são servos de Deus para servir os homens da terra. E existe esta alternativa. Eu não desacredito quando é revelado ou falado que o anjo veio com a bandeja da vitória. Porque o Senhor envia representante do céu da terra. Quando Daniel pediu uma resposta e precisava de uma revelação, o anjo do Senhor desceu com a revelação. Não pôde entregar por causa da potestade, mas o Senhor enviou outro anjo mais poderoso ainda para pelejar e trazer a mensagem para Daniel. O Senhor envia anjos para pelejar pelos seus. O Senhor envia representantes do céu. Se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos voando aqui nesta igreja anjos, arcanjos, serafins, amins, seres celestiais em
Senhor, Ele tem alimento para o seu povo. Muitas das vezes não nos alimentamos porque não queremos. Porque se você tem uma comida na sua casa bem preparada, lá no fogão, e você não levantar, não ir lá, não colocar no prato e não comer, você não se alimenta. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Se você não abrir os ouvidos, não abrir o coração, não tomar posse da palavra que está sendo pregada, você também não se alimenta. Mas o alimento é dado diariamente. Aqui nós temos alimento na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na terça. E quando você está na sua casa, tem alimento também, porque quando você dobra o seu joelho, a resposta vem, a palavra vem, e Deus fala contigo. O Senhor manda o alimento. Mas este alimento ainda foi cozido sobre as brasas. E brasas acesas fala sobre altar aceso. O Senhor te alimenta. É para o teu altar estar vivo, aceso, transbordante da presença do Senhor. Não é para você ser um crente frio, um crente morno, um crente quentinho, não. É para você ser um crente atiçado pelas brasas que o próprio Deus incendeia dentro de ti. É por isso que quando Deus nos dá uma palavra, o coração palpita, as pernas tremem, a mão treme. Quando a gente vai oferecer um louvor ao Senhor, a voz treme, a gente ensaia tanto, mas quando chega aqui, dá aquele nervoso. É porque a brasa está acesa dentro de você, e isso quem acende é Deus. Quem traz brasas para a tua vida é Deus. E Deus trouxe brasas acesas para Elias. E ainda existia ali uma botija com água fresquinha. Porque o Senhor prepara o refrigério. Não é porque você está na prova que você vai morrer na prova. Tem refrigério para a tua alma. Tem socorro para a tua alma. O Senhor te refrigera, te refresca. Ele te alivia. Sabe aquele peso que a gente sente, aquela boca seca, quando a gente está com extrema sede. O Senhor, Ele vem com aquela água fresquinha, porque Ele tem uma fonte lá dos céus para fazer jorrar em mim e em você, da fonte do Espírito de Deus. Aleluia! Foi essa água que o Senhor jorrou sobre a vida de Elias naquele dia. A água era fresca, a água era potável, a água refrigerava para trazer refrigério, a amargura e o calor do momento em que Elias estava passando naquele momento. E vai nos dizer a palavra que com a força daquela comida e daquela bebida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Não tem alimento na terra que faça isso. Não tem super alimentação na terra que faça isso. A gente comeu, tomou café antes do culto, depois do culto já está todo mundo pedindo uma jantinha quentinha, porque o alimento desta terra perece, mas o alimento que desce do céu fortalece, dá vida, alimenta. Você caminha, você consegue transpor dificuldades, você passa por cima do inimigo, você se levanta sobre a adversidade e continua vivendo o Evangelho, porque é a força da comida do Senhor. Ele te alimenta, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te dá sustento, Ele fortalece de vitaminas todas as suas áreas espirituais, para você caminhar, para você vencer, para você lutar, para você continuar, para você perseverar, para você não desistir, para você se levantar, para você profetizar e ir até o fim. 40 dias e 40 noites até chegar o Monte Horebe.
Depois o Senhor preparou outro tipo de alimento para ele. Mas até chegar no Monte Horebe, ele foi sustentado com a força daquela comida e com a força daquela bebida, para que ele pudesse chegar no monte de Deus. Eu quero te convidar a chegar no monte de Deus nesta noite. Nós precisamos pisar no monte de Deus nesta noite. Sabe por quê? No monte de Deus tem mandamentos. No monte de Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Foi lá que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Monte de Deus tem mandamento, e crente que é crente obedece mandamento de Deus. Monte de Deus tem manifestação da glória de Deus. Se você não quer morrer na praia, se você não quer perecer no meio do caminho, chegue até o monte de Deus. Se encontre com a manifestação da glória de Deus. Sinta a presença de Deus, veja Deus, nem que seja passando pela fenda, mas enxergue a glória de Deus. Porque assim o Senhor nos fortalecerá. Porque assim o Senhor nos instruirá. Porque quando Elias chega no Monte Horebe, pensa que Deus passou a mão na cabeça dele e disse: coitadinho, coitadinho do meu filho, passou tanta luta, tanta prova. Não, o que Deus diz para Elias: olha, muito grande é a tua caminhada, e a partir de agora você vai ungir rei, você vai levantar sacerdote no teu lugar, você vai continuar a obra até que chegue o teu momento. Não entregue os pontos antes do teu momento. Pode preparar o louvor lá, evangelista. Mas não entregue os pontos antes do teu momento, porque Deus tem providenciado tudo para você. Deus tem preparado esta casa de oração. Deus tem preparado o pastor. Deus tem preparado pão e água para você se alimentar. Então o Senhor, Ele preza pela minha e pela tua vida. O Senhor não te quer ver intocado dentro de uma caverna, não. O Senhor, Ele quer que você se levante desta caverna, se alimente, coma, beba, mas faça a obra dEle, faça o querer dEle, faça aquilo que Ele designou para a tua vida, porque aquilo que o Senhor te deu como responsabilidade, Ele não vai dar a outro, Ele vai levantar outro, mas com outra missão. A sua missão é você que tem que cumprir. Então não coloque impedimentos, não coloque empecilhos, não coloque dificuldades, mas se alimente da palavra, se levante perante a palavra, se fortaleça em Cristo, busque a face de Deus, vá aonde for necessário para se reconectar com Deus e continue fazendo a obra. Sabe por quê? Não foram todos que pereceram, não. Elias pensava que estava sozinho, mas Deus havia reservado ainda 7.000 fiéis para se dobrar de joelhos perante Ele. Você não está sozinho. Você não está sozinho nesta peleja. A igreja do Senhor peleja com você.